Bom dia, turma. Hoje a gente vai trabalhar a decomposição de fatores primos, certo? Então, vimos na aula passada que todo número natural maior que 1, que não é primo, então a gente viu que todo número natural que não é primo, é chamado de quê? De número composto, pois ele pode ser expresso como uma multiplicação de dois ou mais fatores, em particular, uma multiplicação de fatores primos. Vamos observar o número 24. 24, ele pode ser escrito como 2 vezes 12. Mas o 12 pode ser, como o 12 é composto, eu posso decompor o 12. Então, vamos decompor. Então, vai ficar 2 vezes 12 vezes, ou 2 vezes 6, porque 12, isso aqui não é o 12, 2 vezes 6. Então, 24 pode ser escrito como 2 vezes 12, que é igual a 2 vezes 2 vezes 6. 6 é um número composto também. Então, posso escrever o 6 como 2 vezes 3. Então, vai ficar 24 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Aqui, essa última parte aqui é toda fatores primos. 2 é primo e 3 é primo. Assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é formada como a fatoração completa do número 24. Ou seja, o número 24 é expresso com a multiplicação de fatores primos, certo? Aí aqui, ó, a decomposição de fatores primos de um número natural composto nos forma nessa forma fatorada completa desse número. Então, vamos. Professor, e como é que eu fatoro o 32? Vou dar aqui um exemplo. Para tu fatorar, primeiro tu vai passar uma linha vertical à direita do número. Então, eu boto aqui o 32. Primeira coisa, eu verifico se ele é par. Porque quais são os números primos que eu tenho? Vou botar bem aqui. Números primos. Vou botar os primos, alguns primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Vou botar os primos do 2 ao 19, certo? Nessa coluna aqui, só vai ficar os números primos. Primeiro, se é par, todo número par é divisível por 2. Então, 32, eu boto bem aqui, vai ser divisível por quanto? Por 2. Aí, eu divido. 32 dividido para 2. 32 dividido para 2 vai dar quanto? 16, certo? 16 ainda é um número par? É, então dá para dividir. Toda vez que for par, dá para dividir por 2. Então, 16 dividido para 2 vai dar quanto? 2. Aí, tu divide, né, ó. 16 dividido para 2 vai dar quanto? 8. 8 é par? É, então dá para dividir também para 2. Então, bota aqui 2. 8 dividido para 2 vai dar quanto? 4. 4 é par? É, então dá para dividir para quanto? Para 2. 4 dividido para 2 vai dar quanto? 2. E 2 só dá para dividir por ele mesmo, porque é um número primo. 2 dividido para 2 vai dar quanto? 1. Chegou em 1, não tem mais como eu decompor, passo o traço. E aqui eu vou escrever a fatoração, ó. É 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes, né? É a mesma coisa que 2 elevado a 5. Quer dizer que o 2 repetiu 5 vezes. Então, aqui eu escrevo como 2 elevado a 5. Beleza? Vou decompor o 50. Como é que eu decomponho o 50? A primeira coisa que eu tenho que fazer, passar uma linha na vertical. Nesse lado da linha só vai ficar os números primos. Primeira coisa que eu observo é par. É, então dá para dividir por quanto? Por 2. Quanto é 50 dividido para 2? 25. 25 é par? Não. Se 25 não é par, então não dá para dividir para 2. Dá para dividir para 3? Não, porque só é divisível quando não resta nada. Dá para dividir para 5? Dá. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Quanto é 25 dividido para 5? 5.
E o 5 só dá para dividir por ele mesmo, porque é um número primo. 5 dividido para 5, 1. Chegou no 1, parou a conta, fecha a decomposição. Então, 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 2. 5 elevado a 2, que isso quer dizer que o 5 se repete 2 vezes, certo? Deixa eu ver outro número aqui. Vou botar bem aqui o 75. Como é que eu decomponho o 75, professor? Primeira coisa que tu tem que fazer, passa a barra na vertical. Desse lado da barra só vai ficar os números primos. É par? Dá para dividir para 2? Não dá para dividir para 2 porque não é um número par. Dá para dividir para 3? Dá. Então, é 25 dividido para 3, ou 75 dividido para 3, vai dar quanto? Vai dar 25. Desse lado, coloco o resultado da multiplicação. 25, dá para dividir para 3? Não. Dá para dividir para 5? Dá, então aqui eu boto 5. Aí aqui, ó, 25 dividido para 5, quanto é o resultado, né? 5. Eu boto aqui. 5 só dá para dividir para 5. Porque é um número primo. 5 dividido para 5 vai dar quanto? 1. Fecha a conta. Então, aqui, 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 5. Que é a mesma coisa que 3 elevado... 3 vezes 5 elevado a 2. Certo? E vamos praticar.